Mestre Jesus, mais um dia de reflexões do Evangelho, mais um dia de fortalecimento das nossas ideias, de auxílio às nossas formas de pensar. Que nós estejamos aqui prestando bastante atenção, focados, buscando ressonâncias que o assunto possa trazer, ressonâncias dentro de nós, de formas de ação que nós temos e que podem ser analisadas através do texto de hoje, das reflexões de hoje. Que nós estejamos aqui para nos olharmos e não para pensarmos em qualquer outra pessoa que precisaria escutar isso que está sendo dito. Nós precisamos ouvir o que Jesus traz para nós. Que nós estejamos atentos. Que assim seja. Então, do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, vamos continuar conversando sobre a beneficência. Hoje, o item 14. Há muitas maneiras de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, há aí uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é útil algumas vezes, pois alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado. E além disso, disfarça-se de tantas maneiras. É possível ser caridoso mesmo com os parentes e os amigos, sendo indulgentes uns com os outros, perdoando-se suas fraquezas, tendo cuidado em não ofender o amor próprio de ninguém. E vós, espíritas, podeis ser caridosos em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos clarividentes a crer, mas sem chocá-los, sem atacar de frente suas convicções, mas levando-lhes docilmente a nossas reuniões, nas quais nos poderão ouvir e nas quais saberemos achar uma brecha em seus corações por onde deveremos penetrar. Eis aí uma face da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, os deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar suas misérias sem murmurar. E é nisso que dependem de vós. Far-me-ei compreender através de um exemplo. Várias vezes na semana vejo uma reunião de damas. Há damas de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, são todas irmãs. E o que fazem? Trabalham rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como são radiantes os rostos e como os corações batem uníssonos. Mas qual é seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam acumular, durante o verão, os grãos necessários à sua provisão, e a maioria dos seus bens está empenhada. As pobres mães inquietam-se e choram, sonhando com os filhos pequenos que, nesse inverno, passarão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres, Deus inspirou algumas mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam pequenas vestimentas. Mais tarde, num destes dias que a neve cobrirá o chão e que vós murmurareis dizendo: Deus não é justo, pois é a fala costumeira dos que sofrem, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se fizeram as operárias dos pobres. Sim, é por vós que elas assim trabalham, e vosso murmúrio se transformará em bênção, pois no coração dos infelizes o amor segue bem perto do ódio. Como é preciso um encorajamento para todas essas trabalhadoras. Eu vejo as comunicações dos bons espíritos
chegarem-lhes de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade também trazem seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu. E asseguramo-lhes, além disso, e sem medo de estarmos avançando muito, que essa moeda não lhes faltará. Caritas, Lyon, 1861. No trecho de hoje, vários pontos para a gente poder destacar como sempre, mas vou tentar trazer pontos focais que eu acho que ajuda a gente a pensar nas nossas ações, né? Uma frase que ela fala aqui, quando ela fala da esmola, ela é útil porque alivia, né, a vida dos pobres, mas sempre é humilhante. Eu achei interessante ela colocar que a humilhação não é só para quem recebe, também é para quem o dá. E às vezes a gente não tem essa percepção de que é realmente uma posição muito complicada, né? Quando você olha para um irmão seu que está vivenciando uma situação dessa, né, de mendicância, e que necessita do mínimo, né, das migalhas que a gente dá para sobreviver, e a gente ainda às vezes dá isso com a prepotência de que a gente tem, né, e às vezes dá sem sequer encostar na mão da pessoa para quem você às vezes está dando uma moeda, está dando uma ajuda, né, querendo se livrar logo daquele espírito. E eu achei interessante porque se a gente olha, né, quem está pedindo é uma situação extremamente humilhante mesmo, né, para a criatura. É realmente para que ela possa trabalhar o orgulho de uma forma muito dolorosa. Mas a gente às vezes não pensa que é humilhação para quem está dando também, né? A gente acha que dar alguma coisa para alguém nos coloca numa posição melhor. E me chamou bastante atenção refletir sobre essa posição de quem está dando também estar numa posição humilhante, porque muitas vezes a forma que a gente dá uns para os outros o auxílio é uma forma de humilhar o outro, e a gente não tem noção disso. A gente deveria olhar para essas situações e a gente deveria até se envergonhar, né, de ter que fazer isso, de ter que dar algo para um irmão nosso, o mínimo que seja, né? Porque Deus concede tudo para todos, e a gente vê criaturas ainda necessitando dessa ação, né? Então, para nós, como família universal, né, como uma família onde todos somos irmãos, é realmente algo para a gente parar e considerar quando a gente estiver fazendo, porque em hipótese alguma a gente pode se achar melhor do que o outro e começar a tentar amenizar no nosso íntimo qualquer vertente, qualquer face na nossa intimidade de que a gente esteja numa posição melhor que o outro, porque a gente temporariamente está ocupando uma posição contrária ao outro, mas muitas vezes, né, Deus nos dá essa possibilidade para a gente aprender a administrar bem as coisas que Ele está confiando para nós, mas no fundo todos nós somos criaturas que podem vivenciar essa situação, né? Uma situação que é muito complicada mesmo, né? Para que só quem vivencia sabe o que é essa ação, né? De você ter que se dirigir
ao ponto de ter que pedir algo, né? E mesmo que seja até trabalho, né? Eu vejo que é uma situação realmente degradante para as criaturas. Tem educação divina por trás de tudo isso, né? Deus, em hipótese alguma, pode ser culpado ou referenciado por isso, né? Se existe alguém, né, responsável por nós estarmos nesses disparates, somos nós mesmos, maus administradores dos bens que o Pai coloca nas nossas mãos, e que acabamos por nos tornar, às vezes, por mal administrar as coisas divinas, acabamos nos tornar esses mendicantes, para que a gente possa sentir essa movimentação, né, que as criaturas são convidadas a vivenciar, que é você às vezes implorar por um trabalho, implorar por um prato de comida, qualquer que seja aquilo que a gente tenha que pedir, né? Então, quando a gente olha para essa situação, a gente vê quanta coisa a gente ainda tem para extirpar no mundo, e que às vezes a gente não tem nem percepção, né, da tranquilidade que a gente vivencia, existe desgraça mundo afora, tá? E novamente, né, Deus não é responsável por isso, mas esses disparates eles são necessários para nos educar, para fazer com que aquele que numa outra existência se deixou levar pelo orgulho, pela prepotência, possa trabalhar nessa atual existência, às vezes, esse orgulho, essa prepotência, e ter que realmente partir para pedir o auxílio. E para aquele que pode dar o auxílio, é a oportunidade de se educar nesse processo da beneficência que a gente está se deparando, né? Que a gente está conversando, né? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu também achei muito interessante, é quando várias pessoas, né, quando vários espíritos se unem com um objetivo comum para fazer o bem, para fazer uma ação de auxílio. Ele coloca, né, os rostos radiantes e como os corações batem uníssonos. É interessante porque cada um de nós deve ter uma frequência de batimento cardíaco, mas quando a gente se estimula num ambiente que favorece o auxílio, favorece o amparo àqueles que necessitam, há uma sincronia, como ele está colocando aqui, né? Porque há uma unicidade de pensamento, né? Obviamente, né, não significa que os corações estão batendo exatamente no mesmo instante, né? Fisicamente falando, pode até acontecer, mas eu acredito que é a unicidade mental que aqui ela está se referindo para nós, porque todas estão, né, com o objetivo direcionado de apaziguar as dores, né? No caso aqui ela está falando das dores do inverno. E quantas criaturas mundo afora não unem os seus corações para fazer, por exemplo, uma sopa, um lanche, né? Um amparo a quem quer que necessite. Mundo afora a gente sabe que isso acontece, é importante, e faz com que a gente se torne criaturas melhores quando a gente realiza isso, né? Principalmente para a gente ver o bem, né, proliferando, e essa proliferação do bem fazendo com que a gente colha os frutos, né, disso. É um trabalho extremamente agradável, né, quando você vê pessoas trabalhando para auxiliar os outros, né? Há uma radiação mental que a gente, quando está inserido nisso, tem a percepção, né, do ambiente e daquilo acontecendo.
eu já tive a oportunidade de participar de vários tipos, né? E o que eu vou citar agora é um que a gente vivenciou, né? Eu particularmente vivenciei na evangelização de uma casa espírita, participando da noite do pijama, né? Não da noite em si, porque eu nunca ficava para dormir nas noites do pijama, mas participando da organização, do trabalho, né, do dia seguinte, né, pós a noite do pijama, né, era uma celebração que tinha uma radiação diferenciada daquelas crianças que vinham e que no dia subsequente, quando reuniam-se ali as crianças, os trabalhadores que cuidavam e que cuidavam das crianças, e a reunião com os pais, né? Então era um clima de festa que a gente fazia grandes trocas, e o que me chamava bastante atenção é que às vezes dava tipo 2, 3 horas da tarde, que é quando estava encerrando, né, os trabalhos de limpeza, de organização, as crianças já tinham ido embora, né, e a gente sente no ar, né, sentia no ar toda essa irradiação e toda a presença de encarnados e desencarnados, favorecendo aquele ambiente e fazendo com que aquele ambiente tivesse uma imantação totalmente diferenciada. E eu posso falar porque eu participei de várias vezes, né, como já disse, mas cada uma delas tinha sua marca especial, e eu participei também por causa obviamente, o meu filho estava na evangelização, né, mas não só por isso, né, mas a gente colhe essa unicidade mental que está se falando aqui, toda vez que a gente se propõe a realizar o trabalho no bem, e a gente colhe coisas boas. Óbvio que o foco, né, do que a gente está falando aqui é sempre unicidade no bem, porque eu fico imaginando, e eu sempre imaginava isso quando a gente finalizava aqueles encontros, as crianças voltando para os seus lares, né? Às vezes não iam o pai e a mãe, às vezes ia só o pai ou só a mãe das crianças, né? Mas aquele retorno ao lar no domingo, levando aquela vibração, levando aquela movimentação, levando a movimentação vibracional do bem e fazendo com que se prolifere isso, como a gente falou. É o que eu vejo aqui quando elas falam das roupas, do acalento para o frio. Então não é só fazer algo material, é levar algo para aqueles que necessitam, que vai além do material. É o calor moral. O calor moral, ele aquece, por mais que a roupa às vezes seja uma roupa ainda fininha, né, uma roupa que só cobre, mas o calor moral faz com que os corações batam acelerados e fisicamente se tenha o aquecimento. Então, tem outras coisas aqui que ela fala, mas já falamos bastante, né? Então, a gente pode se aprofundar no estudo desse trecho, como todos do Evangelho, obviamente, mas Caritas traz aqui pontos para a gente trabalhar individualmente e intimamente, que às vezes a gente não tem essa percepção da grandiosidade da comunicação desse espírito, mas que é uma alegria poder sempre se debruçar sobre uma reflexão tão aprofundada, feita por alguém que está totalmente voltada para essa ação.